Oi, gente, bom dia. E aí, tudo bem? Olha nós aqui começando o dia aqui no tanque, né? Tô lavando aqui umas roupas que eu separo para lavar na mão, né? Quando é nova, que foi vestida 2, 3 vezes, eu lavo na mão. Mas quando é uma nova, que já foi vestida mais vezes, ela tá mais usada, aí Sussu coloca na máquina. Deus é mais. Mas minha máquina, gente, queimou a placa. Bem, praticamente não tá queimada, né, de vez. Tá queimando. Quando ela vai passar de uma função para outra, aí ela para. Às vezes passa, às vezes não. É mais quando vai passar do normal para lavagem rápida. Aí ela para. Aí eu tenho que vir olhar de vez em quando, porque quando eu venho olhar, aí só tá piscando. Aí eu vou lá, aí passo para outra função. E assim eu venho lavando as roupas com ela assim, porque eu já comprei a outra placa. Chegou ontem. Daqui a pouco eu vou ligar para o rapaz para poder ele vir trocar. Mas eu acredito que ele só possa vir ou na hora do almoço ou no final da tarde. Enquanto isso eu tô lavando aqui uma roupa, porque ele trabalha fora. Aí eu vou... Coloquei aqui uma roupa para ir batendo. E às vezes eu aproveitei logo agora para poder lavar esses que estão aqui separados, que é de lavar na mão. É pouquinho, umas 4 camisas só. E os outros eu já coloquei na máquina. Estou com vontade de tirar a roupa de cama também, para poder lavar. Vou pensar, ou deixo para amanhã, porque Aparecido já tem colocado a placa, né? Fica melhor para mim não ficar para lá e para cá correndo, para vir olhar se já tá, se tem parado, se tá funcionando. Aí daqui a pouco vou ajeitar a carne e o barulho da água. E eu nem, como se eu não estivesse falando com vocês. Daqui a pouco eu vou ajeitar a carne para colocar no fogo. E é isso. E começando assim, né? A gente começa devagarinho. Devagarinho. Mas devagar a gente chega longe. Não é isso, gente? Deixa eu ligar aqui a torneira. Aí eu vou pausar. Então, gente, aí eu tava lembrando. Vocês gostam de caso, né? Gostam de história. Essa é verídica. Como diz, é real. Há muitos anos atrás, tinha um casal de jovem aqui da Rainha. Eles namoravam. O rapaz era um menino tranquilo, mas as famílias não se batiam muito bem. Aí começaram a namorar e os pais da moça não queriam. Os irmãos, muito menos. Aí, eles continuaram namorando, mas escondido. Teve uma época que tinha um circo. Teve uma época, era um circo, Era um circo, meu Deus. Era uma época de festa, eu não estou bem lembrada. Aí eles se encontraram escondido. Só que o irmão da menina seguiu eles e pegou eles conversando em uma rua que não era de muito acesso, né? Não era de muito acesso, estava muita passagem de gente. Mas só como o irmão dela seguiu, aí tem muitas casas nessa rua, muitos moradores, mas é aquelas ruas mais tranquila. Uma daquelas ruas tranquila que
mora mais idosos, mora mais gente de condições, digamos assim, né? Aí eles ficaram conversando lá, pararam e ficaram conversando lá. E o irmão da menina seguiu. Aí daí foi uma discussão daquelas. O que acontece? O irmão da moça chamou um colega dele para ir, mas ele disse, vamos seguir fulano, porque se fulana tiver mais ele, eu vou pegar ele hoje. Aí o rapazinho, coitado, muito amigo do outro, resolveu ir mais um amigo seguir o casal, né? Aí quando chegou lá, eles estavam lá conversando. Aí foi aquele bate-boca, aquela discussão todinha, né? Aí aquele pega, não pega, pega, não pega. Só sei o que saiu aquela correria, um correndo atrás do outro, um correndo atrás do outro. Só que o rapaz que estava namorando com a moça, acho que eles não esperavam que ele estivesse armado, com arma branca. Aí eles saíram correndo, né? E o rapaz correndo, eles correndo atrás do rapaz. Eles correndo atrás. Aí quando chegou no certo, lá perto do comércio para lá um pouquinho na praça, aí o rapaz virou-se para trás, pegou a arma branca e jogou assim, gente. Jogou de costas, vocês acreditam? Tipo, nos circos, aqueles caras lá que jogam assim, né? Naquele círculo para acertar bem bem naqueles local, né? No meio, sei lá. Aí ele pegou a faca e jogou para trás e, infelizmente, a faca, não sei nem se eu posso falar essa palavra, faca, pegou no rapaz, no moreninho, não no irmão da moça, e sim no amigo dele. Gente, foi uma coisa assim inacreditável, e até assim as pessoas na época ficaram sem entender como uma coisa daquela aconteceu, como foi, porque ele simplesmente, eu não sei se foi para amedrontar, para tomar mais espaço para ele correr, porque os caras estavam para pegar ele, era 2 contra 1, né? E daí ele jogou dessa forma e pegou no rapaz e foi simplesmente fatal. Uma noite, não lembro se era acho que era de inverno, demorou a aparecer um carro. Na época, muitos anos atrás, não todo mundo aqui na Rainha não tinha carro como hoje. Qualquer pessoa tem um carro, né? E é mais fácil. Na época era mais caminhonete. E caminhonete, sim, dos senhores que faziam linha, né? Transporte alternativo para Palmeira dos Índios e para Bom Conselho. Então, tinha uns 5, 6 caminhonetes, eu acho, na época. E ficou ali o rapaz, né? Perdendo sangue, muito, 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 muito. E quando chegou uma senhora, ela chegou lá e ficou estressada, gritou lá na praça, esculhambou logo todo mundo, perguntou se ali não tinha um homem que tivesse coração de dizer assim, de acudir, de socorrer a vida do rapaz. Aí daí chegou um senhor, que era que Deus o tenha, ele era uma pessoa que fazia muita caridade, ele tinha uma caminhonete também na época, ele viajava para Palmeira, aí encostou, chamaram ele, aí ele foi com a caminhonete, aí pegaram o rapaz, na época não tinha ambulância nem nada, faz muitos anos. Pegaram o rapaz, colocaram, e quando chegou no hospital, não teve mais jeito. O rapaz faleceu, perdeu a vida, nenhuma história em meio, uma questão, uma confusão que não era dele, né, que era dos outros, que ele foi, o amigo chamou, ele caiu na besteira, né, de ir com o amigo, e enfim, quem perdeu a vida foi ele. O rapaz foi embora, né? O que jogou a arma foi embora.
e ficou fora daqui por muitos e muitos anos e até hoje. Até porque esse rapaz também já se foi, né? Tiraram a vida dele lá em São Paulo. Sei que tinha gente me chamando. Eu vou até olhar, pera ainda, viu, gente? Então, na época a gente foi... Nossa, foi um clamor aqui na Rainha esse acontecido. O rapaz que foi atingido com a arma branca pelo outro era um menino decente, um menino tão bom, tão trabalhador, não tinha nada a ver com a questão, perdeu a vida. O amigo que chamou ele para ir, mas ele entrar nessa questão, pegar o rapaz porque estava namorando com a irmã dele, até hoje tá por aí, não sei nem por onde. E ele perdeu a vida, por isso que se diz, sempre foi dado conselho e aconselhado, nunca entre em questão que não é sua, nunca se envolva em briga que não é sua, nunca queira tomar as dores por alguém que não é seu, que não lhe pertence. Aí o que aconteceu? Ele se foi, o amigo ficou, o rapaz que namorava com a moça foi embora, também depois, muitos anos depois, ele morreu, e aí, né? Olha o acontecido, olha o que acontece quando você se envolve em questão que não é sua. E outra, mesmo que seja uma questão nesse tipo, ou qualquer questão, qualquer discussão, qualquer problema que seja, tente-se, é muito mais fácil tentar resolver, sentar, conversar, né? E principalmente quando envolve essa questão de relacionamento entre um rapaz e uma moça, que família não quer, eu acho que é mais fácil a família tentar conversar ou dar tempo ao tempo. Porque se você der tempo ao tempo, aquele namoro, às vezes pode até chegar até um certo meio que não dá certo. Mas quando acontece de haver impedimento de ambas partes, termina que vão levando, porque a família, porque mãe não quer, porque pai não quer, porque irmão não quer, termina que aquele casal vai levando ali talvez até por um ponto de um desaforo. Não quer, eles não querem, mas eu quero. Aí vai levando, mas é como já aconteceu em muitos casos, e como acontece, chega um ponto que não dá certo, deixe, até ver até onde vai. Se tiver de dar certo, bem, se não tiver de dar certo, também ali acaba. Um dos dois termina se desgostando por algo e aquele relacionamento acaba. Nunca impeça nem se envolva dessa forma ou de outra forma, porque de repente acontece esses tipos de coisa, né? Olha o que aconteceu. Porque o irmão não queria, chamou o amigo, seguiu o casal, terminou que o amigo, que não tinha nada a ver, foi quem perdeu a vida. E era amigo dos dois, amigo do que foi com ele e amigo do outro que estava com a moça. Só que o rapaz que estava com a moça se sentiu o quê? Acuado, com dois, né? Dois para pegá-lo. Ele correu para se defender, só que eles nunca esperavam que ele estivesse armado, né? E, de repente, nem que ia acontecer dessa forma, dele jogar a arma para trás, a arma branca, e pegar no rapaz e tirar a vida, né? Então, gente, olha, uma ligação. Esse é um caso real que aconteceu aqui em Rainha, que eu nunca esqueci. E tem outros e outros, né, que marca a vida da gente e que, como eu falei, são coisas que não devemos, ninguém deve se meter, né, nem entrar em questão de ninguém. Então é isso, mais um casozinho, mais uma historiazinha, uma história real que aconteceu, que a gente aqui na época todo mundo presenciou. Eu lembro como se fosse hoje, foi uma revolução,
e eram vizinhos da gente, todos os que estavam envolvidos, e é assim mesmo, né? Mas é isso, nunca se envolva em questão de ninguém. Beijo, gente, curte, comente, compartilhe, espero que vocês gostem da minha historinha de hoje.